substantivos, olha só, os substantivos eles são, coloquei para vocês aqui as suas divisões, certo? Hoje eu vou começar e vou acabar com tudo de substantivo, além de fazer a revisão da aula passada. Veja, substantivo ele é classificado em, eu tenho coletivo, eu tenho comum, eu tenho próprio, tenho simples. A propósito, o coletivo pertence ao comum, tá? Tenho o simples, tenho o composto, aqui é a sua formação. Formação, comum, próprio, simples e composto. Depois, temos a origem, primitivo, derivado, certo? Flexão, número, gênero. Ainda tem o grau. Grau ele é dividido em aumentativo e diminutivo e que também tem a sua subdivisão, que é o sintético e o analítico. Não acabei por aí não, tá? Porque ainda tem aqui números, singular ou plural. Coloquei aqui para vocês algumas observações. Vou falar a cada uma. Mas ainda não acabou, porque eu ainda tenho gêneros. E os gêneros eles são uniformes e são biformes. Sendo que, quando eles são uniformes, tem comum de 2, tem o epiceno, tem o sobrecomum, certo? Vou explicar todo o passo a passo. E também tem os biformes. Entendido? Aí vamos lá, vamos relembrar o que eu já falei na aula passada. Quando eu falo da classificação comum, o que é o substantivo comum? É aquele simples, certo? É aquele que você coloca para tudo, ele vai sendo dividido. Você pode pensar numa caneta, você pensa uma caneta, né? Você pensa, eu falei paleta, caneta, batom, é um comum, certo? Substantivo próprio. O substantivo próprio, eles são escritos, olha bem, inicialmente, tá? Que a galera gosta de errar graças às redes sociais. Infelizmente a preguiça bate, né? Mas tudo bem, só não pode errar no papel. Inicialmente com letra maiúscula, sempre, sempre. Nome de lugar, nome de pessoa, certo? O comum, gente, olha só, o gênero coletivo, ele pertence ao comum. O que é um gênero coletivo? É quando você tem vários formando um. Por exemplo, se eu tenho vários cachorros, eu tenho uma matilha. Quantos são os cachorros que passaram? Entrou não. Se eu falar entraram alguns cachorros na minha casa, veja bem, quantos entraram? Se de repente deu para contar, entraram 3, 4, 5. Mas se foram vários e não conseguir contar, eu posso trabalhar com o coletivo. Posso dizer entrou, aí eu tenho que ver a concordância para o singular, entrou uma matilha em minha casa, certo? Isto significa que vários cachorros entraram, vários cães entraram em minha casa, só que eu não sei quantos são. Então, entrou uma matilha. A matilha eu tenho nada mais, nada menos que um conjunto de vários animais ali presentes. Animais que estou me referindo, especificando cachorro, cães, certo? Porque se fossem lobos, alcateia, tá? Caramba, eu estou fazendo um passeio em Fernando de Noronha. De repente, eu vi um cardume maravilhoso, ou seja, eu vi vários peixes ali que são maravilhosos. Veja bem, quando eu penso em peixes maravilhosos, eu estou falando de vários, certo? Estou especificando, entre aspas, que eu vi vários peixes. Portanto, eles são maravilhosos. O meu nome, meu substantivo, palavra peixes, está no plural. Consequentemente, eu vou para o plural à frente. No entanto, se eu estiver trabalhando com o substantivo coletivo, ele não aceita plural, é singular. Uma vez que você fala de um grupo, tenta imaginar, a turma do terceiro ano entraram? Não, a turma entrou. Quando eu falo em turma, estou me referindo a um grupo. Só que nesse grupo ele está especificado. Terceiro está especificado, segundo está especificado, primeiro. Entendido? É só para a escola? Não. A turma pode ser a turma, um grupo de colegas da rua, da escola, de qualquer lugar. Só que você vai falar
de vários, chamando para um grupo, que é o coletivo, e ele obrigatoriamente virá posposto com o singular, tá? Depois eu já falei do simples, os simples aqui. O que é o simples? O simples é aquele que só tem um radical, certo? Por exemplo, se eu falo caneta, eu tenho a palavra caneta, ela é primitiva. Já vou misturando aqui, ó, a origem dela é primitiva. Por que ela é primitiva? Porque se eu falar da caneta, se eu for derivar caneta, por exemplo, aqui, derivando caneta, que tal canetinha? Canetinha, posso colocar canetada? Hoje se fala muito essa palavra, né? Canetada no meio político. Então, veja só, eu tenho derivações. O primitivo, tá? Que eu estou falando do simples, porque ele só tem um radical, eu não tenho outras palavras dele. O que vier, o que eu criar dele, porque caneta é forma original, não deriva de outros nomes. Eu botei pedra e cabelo, mas já que eu trabalhei com a caneta, veja só, eu não tenho, é simplesmente caneta. Agora, se eu quero dizer que é uma canetinha, eu estarei derivando e vou trabalhar aqui com sufixo, assim como canetada. Aí você vai ver que aqui eu coloquei radical. Se eu coloquei radical, é porque eu tenho um único radical, certo? E aqui, veja, quando eu falei sufixo, é aquilo que vem posposto ao radical. Olha só, o radical não está para cá, então aqui eu tenho sufixo. Radical está aqui repetido, então aqui eu também tenho um sufixo, certo? Composto, eu tenho mais de um radical. Beija-flor, guarda-roupa. Eu tenho beija. Eu beijo, ele beija, tu beijas, verbo beijar. Flor. Agora não tem uma flor aqui comigo, mas posso imaginar uma flor, né? Pega uma flor, beija-flor. Eu tenho duas palavras que eu posso e tenho radicais diferentes. Por exemplo, da palavra flor, eu posso criar floricultura. Por exemplo, da palavra beijo, eu posso transformar em beijinho. O que eu estou trabalhando? Por acaso, estou chamando a atenção de novo. Beija, vem de beijo, certo? Beijo, eu tenho este aqui como sendo meu radical. Flor, eu tenho radical também, único, tá? Florada, certo? Aí, veja só. Aqui, ele se torna, quando eu chamo a atenção para beijinho, beijinho, beija, ele beija, é verbo, certo? Mas eu posso pensar no beija do verbo beijar. E esse beijo aqui, olha, veja o que eu fiz. Eu trabalhei com o radical, certo? E o que vem depois é o sufixo. E qual a origem dessa palavra? E a origem dessa palavra primitiva é beijo, certo? Entendido? Guarda-roupa pode ser guarda de trânsito, profissão. Pode ser guarda-roupa, roupinha, guardado, guardei, pode virar verbo. Aqui ele não está com a ideia de verbo, está com uma ideia de nome, por isso é substantivo. Fechou? Primitivo e derivado, por acaso eu aproveitei aqui acima para explicar. Derivado são os substantivos primitivos, trabalhei aqui com vocês, né? Acrescido de prefixo e ou sufixo. Por exemplo, a palavra que eu coloco sempre no quadro, posso trabalhar aqui com o prefixo infeliz. Lembra que eu fiz isso até na aula passada? Infeliz, eu tenho quem? Eu tenho um prefixo. Se eu pego a palavra feliz ainda e vou brincar com feliz, eu vou lá de felizmente. Olha só, felizmente agora eu tenho sufixo, certo? E a minha palavra primitiva qual é? E a minha palavra primitiva é essa aqui, é o meu primitivo. Essa é a minha palavra primitiva, certo? E o radical? Fel, ok? Flexão, vamos lá. Flexão, número e gênero. Quando eu penso em número, eu penso em singular e penso em plural. Agora preste atenção.
No singular, eu tenho palavras que já são escritas na ideia do coletivo. Por exemplo, a palavra férias. Férias significa dias de descanso, certo? Então, se eu tenho dias de descanso, não é um dia só. Mas olha, na verdade, se você parar para analisar, férias é um conjunto de dias de descanso. Quando tem férias escolares, férias do primeiro semestre. Ok, 15, 20 dias? Quantos dias? Então, você tem um conjunto de dias que formará o seu período de férias, certo? Do contrário, você vai lembrar que quando você pensa em plural quando você acrescenta S, por exemplo, mas há suas exceções. Eu tô alérgica. Olha só, eu coloquei aqui, por exemplo, no plural eu mexi aqui com a palavra mar, aqui embaixo. Coloquei mar. Olha só, existem diversos tipos de plural. No caso da palavra mar, eu não vou só acrescentar o S como eu coloquei agora. Eu tenho algumas exceções, tá? De acordo com as terminações das palavras, eu terei formas diferentes para formar meu plural. Por exemplo, mar, eu não posso colocar só mars com S, eu tenho que colocar mares, certo? Eu vou com mares, eu tenho a colocação do ES. Aí, vamos lá. Dando continuação. Aqui, já falei para vocês, em sua maioria, se você pensar na palavra menina ou menino, tanto faz, vamos lá, botar logo duas palavras, você pode ter, só acrescentar o S. Mas não são todas. Se eu tenho a palavra cidadão, que tem muita gente que erra, né? O seu plural é só acrescentar o S, certo? Se eu falo peão, eu tenho peões. Então, veja, as terminações são diferenciadas. Aqui eu só acrescento S, ok? Coloquei cidadão porque muita gente tem o péssimo hábito, devido à terminação nasalizada, muitos pensam que todos são iguais. Então, coloca O-E-S, irmãos, né? O-T-U-E-S. Por exemplo, é a palavra certa, irmãos, ok? Aí, dando seguimento. Aqui, grau. Quando eu penso no grau, eu tenho o grau aumentativo e tenho o grau diminutivo. Grau aumentativo, eu tenho, por exemplo, você pensa em casa, casarão. Diminutivo, casa, palavra de origem, casa, casinha. Mas acontece que aumentativo é aquilo que aumenta, diminutivo é aquilo que diminui, é para baixo sempre. Você é bonitinha, você é bonitona, ou você é bonitão. Veja, você aumenta e você diminui. Aí você vai lá. Dentro do grau, eu também tenho a subdivisão do sintético e do analítico. Qual é a diferença? Isso é questão de hábito, de conhecimento, porque em sua maioria, quase ninguém se liga nessa nomenclatura. Mas quando cai na prova, muitos se confundem. Veja só, quando eu penso no sintético, eu estou falando da palavra casa, certo? Casa. Quando eu estou no grau sintético, olha só, casinha. Se for diminutivo, se for aumentativo, casarão. Estou me referindo ao grau, certo? Veja, grau diminutivo sintético, grau aumentativo sintético, ok? Quando eu penso na forma, tá? Quando eu penso na forma analítica, estou no grau analítico agora. No meu grau analítico, a palavra casa, estou continuando com o mesmo exemplo da palavra casa. Casa, no diminutivo, no grau diminutivo analítico, quem é? Casa pequena, certo? E no grau aumentativo analítico, casa grande. Por exemplo, eu moro em Iguaba Pequeno, mas existe também Iguaba Grande, ou seja, a nomenclatura destes lugares, nada mais nada menos, foi utilizada a parte do substantivo voltado ao grau
e no analítico, veja bem, não é iguabona, não é iguabão, não é iguaba grandona, mas é iguaba grande e iguaba pequena. Ou, para alguns que têm o hábito de escrever, começam a colocar e até mesmo cai em uso também, mas se for olhar para remetente não vem, tá? Ele vem como iguaba pequena, que se refere a iguabinha. Entendido isso? Aí, vamos lá. Coloquei aqui também para vocês, chamei a atenção, com relação ao diminutivo. Forma o seu plural, olha como é formado o seu plural, da seguinte maneira. Retira-se a desinência S e acrescenta-se o sufixo, que é o que eu estou falando com vocês bastante, acrescenta-se o sufixo. Aí eu botei o exemplo, mar, mares, eu mexi com o plural, certo? Agora eu vou mexer com o meu sufixo aqui. Olha que legal, olha como mudou aqui, marezinhos. Ok? Aqui eu tenho nada mais, nada menos do que sufixo, certo, galera? Aqui já foi a aula. Observações. Eu coloquei um monte aqui. Até chegar aqui em gêneros, eu coloquei algumas observações. Substantivos, que todo substantivo, eu sempre chamo a atenção, que todo substantivo nada mais é do que o nome. E como também chama a atenção, nome não se conjuga, você não conjuga nome, você conjuga verbos. Nomes não são conjugados. Nomes são derivados, certo? Nomes não são conjugados, porém, eles são derivados, ao contrário dos verbos. Os verbos, eles são conjugados. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira conjugação. Eu tenho as 3 pessoas. Eu tenho 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. No entanto, no que se refere a nome, nome não se conjuga, nome somente se deriva. Exemplo, casinha, casarão. Felizmente, infeliz, certo? Dando seguimento aqui, já falei da palavra férias, por acaso aqui em cima. Substantivos só ocorrem no plural, eu dei o exemplo da palavra férias. Não é a única palavra, tem outras palavras, eu só peguei um exemplo para poder colocar no quadro, certo? Que hoje está bem cheio, do jeito que eu gosto. Quando passam, tudo porque eu estou me referindo somente a substantivo, a aula é de substantivo. Quando passam para o plural, alguns alteram a letra O tônica, que é fechada, som fechado, lembra da aula de fonética? Eu estarei falando com O no final, né? Para a letra O no tônico aberta, O, certo? O, boca fechada, boca aberta. Que é o nome disso? Qual é o nome dessa alteração? É metafonia. Exemplo, povo, povos. Aí, ó, não coloquei no quadro, esqueci. Tem povo e no plural eu falo povos, vários povos. Eu não falo vários povos, certo? Então, aqui, nessa minha vogal O, aqui, povo, eu tenho o som fechado. Aqui, eu tenho o som aberto. Então, a isso damos o nome de metafonia. Guarda esse nome, porque quando eles caem numa prova, muitos se esquecem, tá? Pensa, isso não vai cair. Pode cair, embora no Enem, eles até dão cola para vocês poderem já ter a certeza lá do seu conceito. Caberá você identificar as palavras. Aí vai de acordo com o conhecimento da língua portuguesa que você obtém, que você detém. Sinos compostos, vamos lá. Depois eu pulei ali, né? Se nos compostos, olha, metaforia composto, compostos. Né? Se nos compostos, substantivo mais substantivo, a segunda palavra tiver valor específico, indica tipo ou finalidade. Ela não deve variar. Exemplo, salário, família. Eu tenho um tipo aqui, não é? O salário, ele é tipo família. Então, eu posso ter no singular e devo ter no singular os dois direitinho, certo? Plural, salários, família, porque o tipo desse salário aqui é família.
não poderia ser salários familiares? Claro que não, é a família, certo? Se você faz uma conta com determinada pessoa de uma assinatura, você quer especificar que é só da família, você vai botar assim, conta família, contas família, certo? Tem várias contas ali adicionadas e todas elas pertencem à família, ok? Aí eu tinha pulado aqui, substantivos próprios, fazem plural. A maioria pensa que não, né? Ah, a Valéria, não, tem algumas Valérias na sala. Então, olha só, o José, os Josés, eu tenho aqui a presença do plural, tá vendo? Então, o substantivo próprio pode ter? Sim, pode ter. Seguindo, nos compostos ligados, substantivo composto, né? Nos compostos ligados por preposição. Presta atenção que aqui eu estou ligada pela minha amiga preposição. Não estou ligada só com o hífen, eu tenho a presença da preposição. O segundo, é só o segundo, tá? Fica invariável. Exemplo, pé de moleque, no singular. Olha aqui, pés de moleque. O primeiro foi para o plural. Com preposição aqui eu tenho a minha prep, né? Preposição, moleque, singular, certo? Eu tenho hífen e tenho preposição, ok? Os vocábulos onomatopaicos. O que é vocábulo onomatopaico? É aquele que você tem tic-tac, tic-tac, bum, 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 repetição de um som. Tem variação, olha, circunflexo porque aqui está no plural, tá? Os vocábulos, apaguei sem querer aqui com a mão na escrita, os vocábulos onomatopaicos têm variação apenas no segundo elemento. Olha aqui o exemplo, peguei para cá, só falando tic-tac, 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 tic-tacs. Quando eu vou para o gênero, eu tenho uniforme e eu tenho obiforme. Quando você tem uniforme, só uma forma para os dois gêneros. Eu tenho gênero masculino e gênero feminino. Comum de dois, por exemplo, o uniforme eu tenho comum de dois, eu tenho ipseno, eu tenho sobrecomum também. Aí, olha só, comum de dois eu tenho oposição, ipseno eu tenho oposição. Sobrecomum não existe oposição. Comum de dois, oposição pelo artigo, o pianista a pianista, o dentista a dentista. Eu só tenho oposição pelo meu artigo, porque os nomes permanecem. O ipseno, oposição com as palavras macho e fêmea. Você está voltado ao quê? Ao mundo animal, né? Jacaré macho, jacaré fêmea. Não existe oposição, zero oposição. Exemplo, a criança. Qual é a oposição? Inexistente. A criança pode ser menino, pode ser menino. Quando você fala a criança, você não vai falar o criança, você fala a criança. Então, a criança pode ser para menino, pode ser para menino, tanto faz. Artigo, nada vai mudar. Não vou falar disso aqui porque eu não estou nessa parte desse mundo animal, tá? Dos irracionais, certo? Biformes, gênero uniforme, gênero biforme. Vou colocar aqui para não ficar tão parecido, porque eu especifiquei todos eles aqui. Gênero uniforme e o gênero biforme. Vou botar assim, fica legal para ninguém confundir como sendo algo de outro, né? Gênero uniforme e gênero biforme. O uniforme, eu acabei de falar, ele é subdividido entre comum de dois, ipseno e sobrecomum, certo? Sabendo-se que no sobrecomum não existe oposição. E no comum de dois e ipseno tem oposição. Oposição pelo artigo no comum de dois, oposição pela palavra macho e fêmea no ipseno. Biformes apresentam duas formas. O certo era escrever com extenso, mas, e aqui também, tá? Mas devido ao tempo, espaço pequeno que eu precisei invadir aqui, coloquei numeral. No caderno vocês devem escrever por extenso, tá? Apresentam duas formas para indicação do gênero. Como assim? Olha, estou trabalhando com radical. Menino, meu radical, menino, menina, cidadão, cidadã, professor,
professora, mestre, mestra, freguês, freguesa, certo? O que vai mudar nesse biforme nada mais é do que o gênero. E também quando você tem indicação de alguns títulos. Títulos você indica, por exemplo, barão, baronesa, veja bem como vai mudando. Abade, abadesa, sacerdote, sacerdotisa. Com isto, a aula de substantivo está fechada, certo? Estreio o quadro com vocês, hein, galera? Estreio cheio. Vocês têm que melhorar, né? Para vocês poderem ter uma aula melhor, a gente tenta melhorar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esteja tudo muito bem visível para vocês. O primeiro capítulo do livro 2 de morfologia, a parte de substantivo, está revisada até onde eu fiz no quadrinho pequeno e fechada, certo? Se vocês quiserem começar as atividades, somente as de substantivo na apostila podem, para não ter um acúmulo, certo? Que eu ainda vou fechar a apostila, provavelmente devo fechar no decorrer da semana. Dúvidas, WhatsApp, dúvidas, e-mail e vamos que vamos, que a matéria não pode parar e a gente está tentando melhorar sempre um pouco para poder ajudar vocês, certo? Até a próxima!